Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos vendo a leitura de número 134, no primeiro livro de Reis, do capítulo 7 ao 9 e dos Salmos 79. Vamos iniciar nossa leitura. 1 Reis, capítulo 7. Salomão edificou também a sua casa, levando 13 anos para acabá-la. Edificou ainda a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as câmaras que estavam sobre as 45 colunas, 15 a cada ordem. Havia 3 ordens de janela e uma janela estava de frente à outra janela, em 3 fileiras. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e uma janela estava de frente da outra, em 3 fileiras. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. De frente dele, outro pórtico com 2 respectivas colunas de degraus. Também fez o pórtico para cada trono, onde julgava isto, e o pórtico do juízo, o qual era coberto de cedro, desde o soalho até o teto. E em sua casa em que morava havia outro átrio por dentro do pórtico, de obra semelhante, e deste também para a filha de Faraó, que ele tornara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas casas eram de pedras de grande preço, cortadas sobre medida, tendo as suas faces por dentro e por fora, cerradas a serra, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, fora até o grande átrio. Os fundamentos eram de pedras de grande preço, pedras grandes de 10 e de 8 côvados, e por cima delas havia pedras de grande preço, labradas sob medidas, e madeira sob cedro. O átrio grande tinha em redor 3 ordens de pedras labradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e do pórtico do Senhor. O rei Salomão mandou trazer de Tiro e Irão. Era ele filho de uma viúva da tribo de Naphtali, fora seu pai de homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Ele era cheio de sabedoria, do entendimento e de ciência para fazer toda sorte da obra de bronze. Este veio ter com o rei Salomão, executou todas as suas obras. Formou as 2 colunas de bronze, e a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da circunferência de cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados também a altura do outro. Havia redes de malha e grinaldas entrelaçadas para os capitéis, que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Assim fez colunas que havia 2 fileiras de romãs em redor, sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. Assim fez com um e outro capitel. Os capitéis que estavam sobre o alto das colunas do pórtico figuravam lírios e eram de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também justamente em cima do bojo, que estava junto à rede, e havia 200 romãs em fileiras em redor sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Sobre o alto das colunas estava a obra de lírios. Assim se acabou a obra das colunas. Fez também o mar de fundição, era redondo, a medida de 10 côvados uma borda, a outra, 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia botões que cingiam 10. Em cada côvado cercava aquele mar, em redor 2 eram as fileiras destes botões, fundidas juntamente com o mar. E firmava-se sobre 12 bois, 3 bois, 4 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. E o mar descansava sobre eles, e as partes posteriores deles estavam para a banda de dentro. As suas grossuras eram de 3 polegadas, e a borda era como uma de um copo como flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de bronze, cada uma tinha 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura.
E a estrutura das bases era esta. Tinha almofadas, as quais estavam entre as junturas. E sobre as almofadas que estavam entre as junturas, havia leões, bois e querubins, bem como as havia sobre as junturas em cima. E debaixo dos leões e dos bois haviam grinaldas pendentes. Cada base tinha 4 rodadas de bronze e eixo de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes debaixo da pia. Estavam estes suportes de fundição, tendo eles grinaldas de cada lado. A sua boca dentro da coroa e em cima era de um côvado, e era redonda segundo a obra de um pedestal de cobre e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas almofadas eram quadradas, não redondas. As 4 rodas estavam debaixo das almofadas, e os seus eixos estavam na base, era a altura de cada roda de cóvados ao meio. O feitio das rodas era como o de uma roda de carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Haviam 4 suportes aos 4 cantos de cada base, os quais faziam parte da própria base. No alto de cada base havia um cinto redondo, de meio côvado de altura. Também sobre o topo de cada base havia esteios e almofadas que faziam parte dela. E nas placas dos seus esteios e nas suas almofadas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Desse modo fez as 10 bases, todas com a mesma fundição e a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 covas, e cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da direção do sul. Irão fez também as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as suas colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos de capitéis que estavam em cima das colunas, as 10 bases e as 10 pias sobre os bases, o mar e os 12 bois debaixo do mesmo, as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Irão fez ao rei Salomão para a casa do Senhor eram de bronze polido. O rei o fez fundir a planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar esses objetos devido ao seu exercício número. Não se averiguou o peso do bronze. Também fez Salomão todos os utensílios para a casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual estavam os pães da proposição, os castiçais 5 à direita e 5 à esquerda diante do oráculo de ouro puro, as flores, as lâmpadas e as tenazes também de ouro, e as tranças, as pevitadeiras, as bacias, as colheres e os braceiros de ouro puro, e os gonzos para as portas das casas interior, para o lugar santíssimo, e os da porta da casa, isto é, do templo. Também de ouro. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro e os vasos, e os depositou no tesouro da casa do Senhor. Então congregou Salomão diante de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, dentre os filhos de Israel, para fazerem subir a cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. De maneira que todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião de festa, no mês de Estanim, e é o 7º mês. E tendo chegado todos os anciãos de Israel, os sacerdotes alcançaram a arca, e trouxeram para si a arca do Senhor e a tenda da revelação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Foram os sacerdotes, os levitas, e os trouxeram para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se ajuntara diante dele, estava diante da arca, imolando ovelhas e bois, os quais não podiam contar sem número pela sua multidão.
E os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor ao seu lugar no oráculo da casa do lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriram por cima a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Herobe, quando o Senhor fez o pacto com os filhos de Israel, e saíram eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão ao Senhor, ó Senhor, disse, habitaria na escuridão. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação ficou em pé. E disse Salomão, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse. Desde o dia que eu tirei do Egito o meu povo Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para se edificar ali uma casa em que estivesse o meu nome, porém escolhi a Davi, que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai, quanto ao teres proposto no teu coração, o edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em eu propor o teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho que sair de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. E o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor. Edifiquei uma casa ao monte do Senhor Deus de Israel. E ali constituí o lugar para que a arca em que está o pacto do Senhor que ele fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Depois Salomão se pôs diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendendo as mãos para os céus, disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas o pacto e a benevolência para com os teus servos, que andam diante de ti com inteireza de coração, que cumpriste o teu servo Davi, meu pai, o que me prometeste, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, quando este dia se vê. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel faz a teu servo Davi, meu pai, o que me prometeste ao dizeres, não te faltará diante de mim sucessor, porque se assente no trono de Israel, contando que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Contudo, atende à oração do teu servo e a tua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e o teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu o lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra os seus próximos, ele for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nessa casa. Ouve então do céu, age e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, a justiça ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Quando o teu posto Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti nesta casa. Ouve também do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel, e toma a levá-lo à terra que deste a seus pais.
quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem voltados para este lugar, confessaremos o teu nome, e se converterem os seus pecados quando tu os afligir. Ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra, que desde o teu povo em herança. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, se o seu inimigo cerca da terra das suas cidades, seja qual for a praga ou a doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo a sua mão para estas casas. Ouve então do céu o lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vives o seu coração. Pois só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que tenham todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também quando o estrangeiro, que não é o teu povo Israel, vier das terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e a tua forte mão e do teu braço estendido, quando vier orar voltado para esta casa. Ouve do céu o lugar da tua habitação e faze conforme tudo o que estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e saiba que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho, porque os enviareis, e orarem ao Senhor voltados para a cidade que encolhestes e para a casa que edifiquei o teu nome. Ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, longínqua ao próximo. Se na terra onde forem levadas em cativeiros caírem em si e se converterem, e na sua terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e procedemos perversamente, cometemos iniquidade. Se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, que os tenha levado em cativeiro, e orarem a ti, voltado para a tua terra, que desde a seus pais, para a cidade que conheceste e para a casa que edifiquei o teu nome. Ouve então do céu o lugar da tua habitação e da sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, perdoa todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes alcançar misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para os que compadeçam deles, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra de Egito, no meio da fornalha de ferro. Estejam abertos os teus olhos e a súplica do teu servo e a súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés teu servo, quando tiraste do Egito nossos pais. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer o Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé, abençoou em alta voz a toda a congregação de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras, e falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco como foi com nossos pais, não nos deixe nem nos abençoe, nem nos abandone, mas incline a si os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os teus mandamentos e os seus estatutos e seus preceitos que ordenou nossos pais. E que essas minhas palavras com que supliquei perante ao Senhor estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que defenda ele a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro,
e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos céus, estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje trazeis. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifício perante o Senhor. Ora, Salomão deu para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia o rei santificou ao meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto havia oferecido ao holocausto a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, porque o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação vinda desde a entrada de Emate e desde o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias ao todo. E no 8º dia despediu o povo, e todos bendizeram ao rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Sucedera, pois, que tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, e santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com iniquidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a seu pai Davi, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Se porém vos e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, e vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei, e esta casa que santifiquei a meu nome. Lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbios e motejo entre todos os povos. Então exterminarei Israel da terra que lhe dei, e esta casa, e santificarei a meu nome, e lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbios ou montejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: é porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, a se apegarem a deuses alheios, e perante eles se encurvaram e o serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre ele todo este mal. Ao fim dos 20 anos em que Salomão edificara as 2 casas, e a casa do Senhor era a casa do rei, como Irão, rei de Tiro, trouxeram a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Irão, pois, saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, meu irmão meu? De sorte que são chamadas até hoje terra de Cabul. Irão enviará o rei 120 talentos de ouro. E a razão da leva de gente para o trabalho, forçaram que o rei Salomão fez a edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e mil e muros de Jerusalém, como também Azor, e Megido e Gezer. Pois Faraó, rei do Egito, tendo subido, tomara a Gezer e a queimará a fogo, e matando os cananeus que moravam na cidade, dera em dote a sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gezer, Bet-Aron, abaixo, Baalat Tamar, no deserto daquela terra, como também todas as cidades, armazéns que Salomão tinha, a cidade dos carros, a cidade dos cavaleiros, e tudo o que Salomão
quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus, dos jebuseus, e não eram dos filhos de Israel. A seus filhos que restaram depois dele na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente Salomão. Salomão lhes impôs tributos de trabalho forçado até hoje. Mas dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra e seus servos, e seus príncipes e seus capitães, e chefes de seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes de oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então ele edificou Milo. E Salomão oferecia 3 vezes por ano holocausto e ofertas pacíficas sobre o altar que edificara ao Senhor, queimando com ele incenso sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que acabou de edificar a casa. Também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia de Mar Vermelho, na terra de Edom. Hiram mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, os quais foram a Ofir, tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Salmos 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém às ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos como pastos às aves dos céus, e a carne dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Somos feitos opróbrios dos nossos vizinhos, os escárnios e a zombaria dos que estão em redor de nós. Até quando, Senhor, indignaste-as para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os reinos e não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e assolaram a sua morada. Não se lembres quanto a nós das iniquidades de nossos pais. Venham depressa ao nosso encontro a tua compaixão, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão condenados à morte, e os nossos vizinhos deitai-lhes nos regaços, setuplicadamente a injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo, ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, publicaremos os teus louvores. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, agradeço a Ti por mais essa leitura que acabamos de ver. Peço que o Senhor grave em nosso coração, na nossa mente, e que possamos vivê-la, Pai, a cada dia. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, e que o Senhor abençoe a cada um que está neste propósito de ver a Tua palavra em um ano. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém.